No vídeo iremos falar como estava o mundo antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial. Os componentes do grupo são Pablo, o número 22, Rodrigo, número 27, João, número 14 e Marcos, número 19, da turma 9D. Bem, quando falamos de mundo antes da guerra, podemos dizer que a Primeira Guerra Mundial não se iniciou de uma hora para outra. Os envolvidos já estavam disputando poder entre eles há muito tempo. A Europa, principalmente, já vivia um período bastante favorável economicamente falando. O desenvolvimento industrial acontecia de forma rápida e intensa, o que favorecia o avanço tecnológico. Mudanças culturais também se alastravam pelo continente. De uma forma geral, o mundo passava por momentos de euforia com o processo. A industrialização, que acontecia de forma frenética na Europa e em parte dos Estados Unidos, possibilitou a mecanização de atividades que antes eram feitas de forma manual pelos funcionários de indústrias. Por exemplo, aumentando a margem de produção em bens de consumo, e entre outros. A população da época acreditava estar vivendo momentos de ouro, e ali também começava o processo de globalização, onde a modernidade era a palavra da vez. O continente europeu era o que mais se desenvolvia e continuava trabalhando para manter o ritmo acelerado. Porém, tal fato se transformou em uma disputa, visto que queria ter mais poder que o outro, buscando inovações técnico-científicas que fosse capaz de se sobrepor aos outros países. O objetivo agora não era apenas dominar a Europa, mas sim o mundo como um todo. Em 1914 mataram Francisco Ferdinando lá na Bósnia. Ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro, e isso levou a uma série de acontecimentos. Mas para entendermos melhor, vamos voltar para a Era da Belle Époque. Para quem não sabe, a Belle Époque foi uma era de prosperidade e avanços tecnológicos, como por exemplo a fotografia, cinema e avião. Tudo estava perfeito na Europa. Por trás dessa era, houve um período conhecido como Paz Armada, porque todos os países de algum jeito sabiam que iria ocorrer uma guerra. Então por isso começaram a se preparar investindo em armas e medicamentos. Dentro dos motivos estavam as disputas imperialistas. Com a industrialização, as potências europeias buscavam matéria-prima na África e na Ásia, exercendo o neocolonialismo. Os europeus exploravam a mão de obra de lá. Para não ficarem mal vistos, os europeus usavam a desculpa de que estavam levando a civilização às nações inferiores. Em outras palavras, que eles simplesmente implantavam à força a cultura deles sobre outros povos. Essa foi a base da segunda Revolução Industrial, que trouxe revoltas para os países atrasados nesse processo, como a Itália, Japão e a Alemanha. Eles estavam insatisfeitos com as poucas colônias que tinham, enquanto a Inglaterra e a França ficaram com grandes territórios e com muitos recursos para explorar. A Alemanha e a Itália tiveram que se contentar com poucos territórios de baixo valor que tinham. Esse descontentamento permaneceu até o começo do século XX e foi um dos motivos da guerra. Porque essas duas nações queriam mais território para explorar e aumentar seus recursos. Por causa da morte de Francisco Ferdinand e sua esposa, começou algo chamado a Crise de Julho, com várias manobras políticas que resultaram na Grande Primeira Guerra Mundial. Na Crise de Julho foi algo insano, porque quando um país entrava em guerra, todos os seus aliados entravam junto, e assim a Europa desmoronou em questão de semanas. E por causa do assassinato de Francisco Ferdinand, a rixa do Império Austro com a Sérvia só aumentou, e o Império Austro declarou guerra contra a Sérvia. Como a Rússia era aliada da Áustria, também entrou em guerra, e a Alemanha, percebendo que a Rússia entrou em guerra, mandou que ela saísse imediatamente. Como a Rússia não respondeu a essa ameaça da Alemanha, a Alemanha acabou declarando guerra à Rússia e, no caso, à França também, porque era uma de suas aliadas. Para os alemães chegarem na França, tinham que passar pela Bélgica. Aí os alemães invadiram a Bélgica e isso deixou os ingleses muito irritados, porque a Bélgica era um país neutro. E a Itália, muito esperta como era, deu um jeito de ficar longe da guerra por enquanto. Quando a guerra começou, eles falaram que a aliança dos impérios centrais era um pacto defensivo
E como os áustrogos que tinham começado a guerra, eles ficariam neutros, mesmo com a saída da Itália, a guerra não teve grande mudança. E a Alemanha também fez uma aliança com o Império Austro. Aí pronto, estava todo mundo contra todo mundo e acabou que a guerra não ficou só na Europa. No começo da guerra rolou várias batalhas na África e no Pacífico. Até o Japão entrou no meio da guerra contra a Tríplice Aliança. Aí começou o chamado Guerras de Movimento, porque os exércitos começaram a ir em direção a seus inimigos. A Alemanha queria pegar a França rapidamente para aí poder se concentrar na Rússia. Já a Áustria queria invadir a Sérvia, mas tanto a Alemanha quanto a Sérvia tomaram um chute na bunda. A Alemanha conseguiu até invadir a França, mas a Rússia mandou um exército para a parte de trás da Alemanha. E a Alemanha enviou uma parte de seu exército para lá. Enquanto isso, a França recebeu a ajuda do exército inglês. Assim rolou a primeira grande batalha da Primeira Guerra Mundial, que foi chamada de a Primeira Batalha de Marne, que tinha 1 milhão de soldados franceses e ingleses contra 1,5 milhão de soldados alemães. E aí ficou conhecido como o Milagre de Marne, onde a Tríplice Entente fez os soldados alemães recuarem quase 100 quilômetros em território. Logo, os autônomos mandaram seus exércitos para a Rússia, mas estavam no período do inverno, e muitos dos soldados acabaram morrendo de frio e outros recuaram. Logo veio a segunda parte da guerra, chamada a Guerra de Trincheiras, e no meio dessas trincheiras havia um espaço que era chamado a Terra de Ninguém, onde havia arame farpado e minas espalhadas por todo o local. As trincheiras eram tão perto uma da outra que no dia de Natal os soldados assinaram um acordo de cessar-fogo, em que nesse dia os soldados jogaram bola e trocaram presentes entre si. E muitos comandantes ficaram irritados por causa dessa ação e mandaram que eles voltassem a guerrear. Foram usados vários gases das trincheiras, onde um dos primeiros gases usados foi o gás lacrimogênio. E o primeiro gás letal que foi usado nas trincheiras foi o gás de cloro, que matou cerca de 5.000 soldados aliados. E em 1917 foi usado pela primeira vez o gás mostarda, que provocava bolhas e hemorragias e podia até levar à morte, se o soldado permanecesse em contato com o gás. E não adiantava ele estar utilizando máscara ou roupa de borracha, pois mesmo assim o gás vinha a entrar nas roupas. Os alemães perceberam que ficar só em trincheiras não ia adiantar de nada e decidiram massacrar o exército francês. Esse plano tinha duas etapas. A primeira etapa era destruir os barcos que forneciam suprimentos para o exército francês. E a segunda etapa era bombardear o exército francês em um ponto estratégico que se localizava na cidade de Verdun. E o bombardeio durou 10 meses. No início, os alemães conseguiram avançar, mas o exército francês resistiu. A Rússia estava tendo várias crises e teve uma revolução que derrubou o czar do poder. E a Rússia saiu da guerra, mas a Alemanha não comemorou, pois os Estados Unidos entrou logo após a saída da Rússia. E com a guerra, os Estados Unidos estavam tendo um alto índice de renda, pois estavam fazendo empréstimos a seus aliados e vendendo até mesmo armas para seus inimigos. Agora, sabe quem entrou em guerra? O Brasil, porque a Alemanha tinha mandado um submarino para explodir um barco brasileiro que carregava café para a França. Quando o Brasil entrou em guerra, ele mandou vários barcos brasileiros em direção à França. E um desses barcos estavam patrulhando quando avistaram um telescópio de um submarino. E logo soou um alerta quando todos os barcos arredores começaram a atirar com tiros de canhões e até mesmo fuzis pesados como armas de calibre .50. E logo após eles cessarem fogo, perceberam que a água estava vermelha, manchada de sangue. Quando foram ver de quem era esse sangue, repararam que era de um grupo de focas que havia sido confundido com a luneta de um submarino. E essa ficou conhecida como a Batalha das Focas. E em Flandres foi usado pela primeira vez o lança-chamas.
e também carros blindados com metralhadores e canhões. E tudo isso fez a guerra chegar perto do fim. E finalmente começou o chamado Ofensiva de 1918. A única chance da Alemanha era atacar antes que a França recebesse os milhares de soldados americanos que estavam vindo. E pela primeira vez a batalha chegou perto do fim, onde a Alemanha conseguiu chegar perto da cidade de Paris e até bombardeou Paris com canhões e aviões. Aí os soldados americanos chegaram e começaram a mudar o rumo da guerra, assim invadindo a Alemanha e fazendo ela reduzir muito o seu território conquistado, e seus aliados começaram a se render, assim forçando a Alemanha a se render, porque seu atual líder havia saído do poder e a Alemanha havia se tornado. Além das terríveis perdas humanas e dos danos ambientais e materiais, a Primeira Guerra Mundial causou grandes mudanças em todo o mundo. Os países europeus passaram de credores a devedores, assumindo uma dívida de cerca de 10 bilhões de dólares com os Estados Unidos, que se tornaram assim a principal potência mundial. Uma verdadeira onda de greves operárias varreu a Europa, motivadas por um grande descontentamento social. Formam-se governos autoritários na Europa, fortemente militarizados e caracterizados por um nacionalismo externo. Com o fim do Império Alemão, Austro-Húngaro e Turco-Otomano, surgiram novos países na Europa: Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, posteriormente chamados de Iugoslávia. Com o fim do Império Russo, formaram-se, além da Rússia Soviética, Finlândia,